Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando da nossa Constituição Federal de 88, artigo 71, inciso 3º e 4º, é o tema deste vídeo. Nós continuamos a estudar as competências do Tribunal de Contas da União e nós estamos na aula de número 2. Nós vimos e nós aprendemos que o controle externo tem como sujeitos ativos o Poder Legislativo, que é o titular, e o Tribunal de Contas, que é o órgão técnico sem subordinação. Isso nós vimos na aula do artigo 70, revisamos no vídeo passado, e nós temos aqui o inciso 3º e 4º. Ponto a ponto, vamos tratando do tema, e no final dessa série de aulas da seção número 9, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, nós faremos um grande resumo sistematizando todo o conteúdo. Combinado? O artigo 71 diz o seguinte: o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Inciso 3º. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargos de provimento em comissão, bem como as das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Inciso 4º. Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2º. Muito bem, preste atenção. De forma direta, prática e objetiva para você não errar na prova. Aqui nós temos o seguinte, inciso 3º. 2 regras e 2 exceções. Primeira regra, compete ao Tribunal de Contas da União, não é isso? Fazer o quê? Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O Tribunal de Contas pode apreciar para fim de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal, de um concurso público, por exemplo, e é nesse ponto que geralmente as bancas cobram. Quem vai analisar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, no caso de um concurso público, se o edital está de acordo com a lei, se tudo foi realizado de forma legal? O Tribunal de Contas da União. Lembrando que, pelo princípio da simetria, em âmbito estadual, nós temos os tribunais de contas também, e em âmbito municipal, em alguns municípios, nós temos ainda o Tribunal de Contas Municipal. Bem verdade que não podem ser criados novos tribunais de contas municipais, mas os que já existem persistem. Então, compete para este órgão apreciar para fim de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal. E aqui no texto você vai ver a exceção à regra. Qual é a exceção? As nomeações para cargo de provimento em comissão. Ora, quando nós falamos em nomeações para cargo de provimento em comissão, não cabe ao TCU apreciar a legalidade deste ato. Fazendo um link com aula de Direito Administrativo, o que nós vemos aqui não passa de um controle de legalidade realizado pelo TCU. E quando falamos em controle de legalidade, nós vamos ver que quando os atos são legais, o TCU vai confirmar a validade. Isso ocorre para os atos legais. Quando os atos são ilegais, vai ocorrer a anulação. Os atos ilegais estão passíveis de anulação. E pode haver também a convalidação, que são os atos com defeitos sanáveis. Quando você estuda o direito administrativo, você aprende mais sobre essa temática e você aprende quais são os atos que têm seus defeitos sanáveis, que podem ser convalidados. Não é isso? É o chamado confifomob, não é isso? E você vai ver que na competência e na forma
o ato pode ser convalidado. É lógico, é claro, existem uma série de particularidades. Eu sugiro que você adentre na temática, muito cobrada em prova. E eu estou mencionando isso porque quando você estuda o direito administrativo, você vê essa questão da aposentadoria. Inclusive, eu já mencionei em vídeo passado. Aqui na terceira parte do inciso 3º, nós temos o seguinte: bem como as concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Então, cabe ao Tribunal de Contas da União apreciar, verificar a legalidade das concessões de aposentadoria, reformas e pensões, concessões. E fica a pergunta no ar, que para você responder, deve estudar o direito administrativo. Este ato, realizado pelo TCU para a concessão de aposentadoria, essa revisão, essa apreciação, é um ato complexo ou é um ato composto? Você vai ver que o TCU ele vai apreciar, ele vai verificar a legalidade das concessões de aposentadoria, reformas ou pensões. O que não está abarcado nessa segunda regra, as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Um exemplo, o reajuste, o percentual de aumento que vai ser dado aos aposentados e pensionistas. Cabe a apreciação do TCU? Claro que não, exceto numa lei de responsabilidade fiscal ou algo do tipo, mas isso foge à temática aqui da aula, tá? Não vai ser por esse fundamento, mas sim por outros. E no inciso 4º, realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2º. Ora, aqui é uma competência lógica para o TCU. Não é ele o órgão que auxilia o poder legislativo na fiscalização, então ele tem total autonomia para realizar inspeções, auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades de qualquer dos poderes, seja o poder legislativo, executivo, judiciário, seja uma entidade referida no inciso 2º, como nós vimos, e aqui, para lembrar, nós vamos ver os sujeitos passivos, olha, administradores das unidades de todos os poderes constituídos, incluindo administração direta, autarquias, fundações, empresas estatais, agências reguladoras, organizações sociais, concessionárias de serviço público e etc. E também entidades privadas e pessoas físicas que de alguma forma administrem recursos públicos. O TCU tem competência, pode realizar inspeções e auditorias, quer seja de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, quer seja no poder legislativo, executivo e judiciário, quer seja nas entidades que nós mencionamos no inciso 2º. Uma competência lógica, resultado do controle externo que nós aprendemos na videoaula do artigo 70. Na próxima aula, vamos continuar no artigo 71, nossa aula de parte 3. Continuaremos a tratar das competências do Tribunal de Contas da União, passando para você dicas importantes sobre provas e concursos. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E Deus abençoe você.